Você já se perguntou por que o sofrimento existe? Por que a dor, a doença e a tristeza parecem ser partes intrínsecas da experiência humana? Há milênios, uma história da Grécia Antiga tenta responder a essa pergunta sombria, e ela começa com uma mulher, um presente divino e uma caixa proibida. Prepare-se para abrir a caixa de Pandora, mas cuidado, pois o que está dentro pode mudar sua visão do mundo para sempre. Nossa jornada começa no Monte Olimpo, o lar dos deuses gregos, onde a ira de Zeus, o rei dos deuses, ardia intensamente. O motivo? O titã Prometeu ousou desafiá-lo, roubando o fogo sagrado e entregando-o à humanidade, concedendo-lhes conhecimento e poder. Zeus não podia deixar tal afronta impune. Sua vingança seria engenhosa e cruel, mirando não apenas Prometeu, mas toda a raça humana que havia se beneficiado do roubo. O plano de Zeus era criar um belo mal, algo irresistível que traria a ruína. Ele ordenou a Hefesto, o deus ferreiro, que moldasse a partir da terra e da água a forma de uma virgem, tão bela quanto as deusas imortais. Esta seria a primeira mulher, um ser sem precedentes na terra. Cada deus e deusa do Olimpo foi convocado para conceder um dom a essa criação. Afrodite lhe deu beleza e o desejo que a acompanhava. Atena a dotou de habilidade em trabalhos manuais e sabedoria, embora uma sabedoria peculiar. Hermes lhe concedeu astúcia, persuasão e uma natureza curiosa e inconstante. Outros lhe deram graça, musicalidade e encanto. Ela foi chamada Pandora, um nome que ressoa com significado, aquela que possui todos os dons. Mas entre todos esses presentes divinos, havia um que se destacava, não por sua beleza, mas por seu mistério e perigo. Zeus, pessoalmente, deu a Pandora um objeto selado, um grande jarro de barro conhecido como Pitos, na versão original do mito, embora popularmente se tenha tornado uma caixa. A instrução de Zeus foi clara e inequívoca. Este jarro jamais deveria ser aberto. Ele continha um segredo terrível, algo que os deuses haviam mantido trancado longe da humanidade. Mas ao mesmo tempo, Zeus plantou em Pandora a semente da curiosidade insaciável, garantindo que a proibição seria, eventualmente, desafiada. Com sua criação completa e os dons concedidos, Zeus enviou Pandora à Terra, acompanhada por Hermes, o mensageiro dos deuses. Seu destino era a casa de Epimeteu, o irmão de Prometeu. Epimeteu, cujo nome significa aquele que pensa depois, era conhecido por sua impulsividade e falta de previsão, o oposto de seu irmão, aquele que pensa antes. Prometeu havia avisado Epimeteu repetidamente para nunca aceitar presentes dos deuses olímpicos, pois eles sempre vinham com uma armadilha. No entanto, ao ver a beleza radiante e o encanto inato de Pandora, Epimeteu esqueceu-se dos avisos de seu irmão. Seduzido por sua graça e pelos dons que ela manifestava, ele a acolheu em sua casa e a tomou como esposa. Por um tempo, a vida de Epimeteu e Pandora parecia idílica. A humanidade vivia em uma era de ouro, livre de doenças, sofrimento e preocupações. Os males que hoje conhecemos estavam confinados, trancados no jarro que Pandora trouxera consigo. Mas a presença do jarro, sempre visível, sempre silencioso, começou a corroer a paz de Pandora. A curiosidade, o dom ou maldição que Hermes lhe concedera por ordem de Zeus, crescia a cada dia. O que poderia haver dentro daquele recipiente proibido? Por que os deuses o selaram com tanto cuidado? Seriam tesouros, segredos divinos? A tentação de saber, de desvendar o mistério, tornou-se uma força avassaladora, consumindo seus pensamentos. O jarro parecia chamá-la, sussurrando promessas de conhecimento ou maravilhas. A proibição de Zeus, em vez de dissuadi-la, apenas aumentava seu desejo de descobrir. A mente de Pandora, criada com a capacidade de questionar e explorar, não conseguia aceitar a ideia de um segredo eterno e intocável bem debaixo de seu nariz. O momento fatídico chegou. Incapaz de resistir por mais tempo à tortura da incerteza, movida por um impulso que talvez nem ela mesma compreendesse completamente, Pandora decidiu agir. Com mãos trêmulas, aproximou-se do jarro. O selo parecia antigo e forte, mas a determinação em seus olhos era maior. Lentamente, com o coração batendo forte no peito, ela removeu a tampa. O ar ao redor pareceu vibrar, e então, de dentro do jarro, não saíram tesouros ou segredos divinos, mas sim uma nuvem escura e disforme, carregando consigo uma cacofonia de lamentos, gritos e sussurros maliciosos. Eram os males do mundo, aprisionados pelos deuses desde tempos imemoriais.
Do jarro escaparam a doença, a velhice, a loucura, a maldade, a inveja, a ganância, a dor, o sofrimento, a guerra, a pobreza, a angústia, a traição, o luto e inúmeras outras aflições que até então eram desconhecidas pela humanidade. Essas entidades sombrias voaram para fora do jarro como enxames de insetos venenosos, espalhando-se rapidamente por toda a Terra. A Era de Ouro da humanidade chegou a um fim abrupto e brutal. O sofrimento tornou-se uma realidade tangível, a dor uma companheira constante, e a morte, antes distante, agora espreitava em cada esquina. Pandora, horrorizada com o que havia feito, tentou desesperadamente fechar a tampa do jarro, mas era tarde demais. A vasta maioria dos males já havia escapado, liberada para assolar a humanidade para sempre. O peso de sua ação caiu sobre ela, mas também sobre todos os seres humanos que viriam depois. Enquanto Pandora chorava e se desesperava diante da catástrofe que havia desencadeado, um último som fraco veio do fundo do jarro. Era algo que não havia conseguido escapar na pressa dos males. Com hesitação e talvez um fio de curiosidade remanescente, Pandora olhou novamente para dentro. Lá, no fundo do recipiente, agora quase vazio, permanecia uma única entidade, Elpis, o espírito da esperança. Alguns mitos dizem que ela estava presa lá, incapaz de sair. Outros sugerem que Zeus a colocou lá intencionalmente, como um consolo final, ou talvez como a mais cruel das ilusões. Pandora, então, libertou a esperança do jarro. E assim, mesmo em meio a todo o sofrimento e desespero que agora assolavam o mundo, a humanidade tinha algo a que se agarrar. A esperança tornou-se a única força capaz de mitigar a escuridão, de oferecer um vislumbre de luz nos momentos mais sombrios. Mas a presença da esperança no fundo do jarro levanta questões profundas. Ela era um presente genuíno, um bálsamo para as feridas abertas? Ou era apenas mais uma forma de manter a humanidade presa, iludida com a possibilidade de um futuro melhor, enquanto sofria no presente? Seria a esperança a maior das torturas, prolongando a agonia com falsas promessas? Essa ambiguidade é parte do poder duradouro do mito. A esperança é a força que nos impulsiona a continuar, mesmo quando tudo parece perdido, mas ela também pode ser uma forma de negação, uma recusa em enfrentar a dura realidade dos males que foram liberados. O mito não oferece uma resposta fácil, deixando-nos a refletir sobre a natureza complexa da esperança em nossas próprias vidas. O mito da Caixa de Pandora, registrado por poetas como Hesíodo há quase 3 milênios, transcendeu o tempo e a cultura. Ele se tornou uma metáfora universal para as consequências não intencionais e muitas vezes desastrosas de uma ação, especialmente aquelas movidas pela curiosidade ou pela transgressão de limites. Abrir uma caixa de Pandora hoje significa iniciar uma série de problemas incontroláveis. Na psicologia, o mito é frequentemente analisado sob a ótica dos arquétipos. Pandora pode ser vista como a representação da curiosidade humana inata, do desejo de conhecimento que, embora possa levar ao progresso, também pode revelar verdades dolorosas e perigosas. Ela simboliza a parte de nós que não se contenta com o desconhecido, que precisa explorar, mesmo que o custo seja alto. A história também reflete sobre a natureza do mal. O mito sugere que os males não foram criados por Pandora. Eles já existiam, aprisionados pelos deuses. A ação de Pandora apenas os liberou. Isso nos leva a questionar: o mal é uma força externa que nos assola? Ou é algo que reside, latente, esperando ser liberado por nossas próprias ações ou falhas? Pensemos na relevância moderna. Vivemos em uma era de informação sem precedentes. A internet, a ciência, a tecnologia, todas são formas de abrir caixas que revelam verdades, mas também liberam novos desafios. A busca por conhecimento científico pode levar a curas, mas também a armas de destruição em massa. A liberdade de informação pode empoderar, mas também espalhar desinformação e ódio. Cada avanço, cada descoberta, cada nova tecnologia carrega consigo o potencial de liberar tanto benefícios quanto males. A inteligência artificial, a edição genética, a exploração espacial, todas são caixas que estamos abrindo sem saber completamente quais serão as consequências a longo prazo. O mito de Pandora nos adverte sobre a responsabilidade que vem com o poder de desvendar os segredos do universo. Além disso, o mito fala sobre a responsabilidade coletiva. A ação de uma única pessoa, Pandora, teve um impacto devastador sobre toda a humanidade. Isso ressoa em questões globais de hoje, como as mudanças climáticas, as pandemias ou os conflitos internacionais.
As ações de poucos podem liberar males que afetam a todos, sublinhando a interconexão de nossas vidas e a necessidade de considerarmos o impacto de nossas escolhas no coletivo. E no nível pessoal, quantas vezes nossa própria curiosidade ou impulsividade nos levou a abrir caixas em nossas vidas, investigar algo que não deveríamos, dizer algo que não pode ser retirado, tomar uma decisão precipitada que desencadeia uma cascata de problemas. Todos nós carregamos nossa própria caixa de Pandora interna, cheia de impulsos, medos e desejos que, se liberados sem controle, podem causar grande sofrimento a nós mesmos e aos outros. O mito da caixa de Pandora não é apenas uma antiga história sobre deuses e punições, é um espelho da alma humana. Ele nos confronta com a dualidade de nossa natureza, nossa capacidade de criar e destruir, de amar e odiar, de buscar a verdade e de nos iludir. A curiosidade que levou Pandora a abrir o jarro é a mesma força que nos impulsiona a explorar, a inovar, a buscar sentido. Os males que escaparam representam as dificuldades inerentes à condição humana, o sofrimento que parece inescapável. Mas o fato de a esperança ter permanecido no fundo e ter sido finalmente liberada oferece um contraponto crucial. Mesmo quando confrontados com a totalidade dos males do mundo, ainda nos resta a capacidade de esperar por dias melhores, de acreditar na possibilidade de superação. A esperança não apaga os males, mas nos dá a força para enfrentá-los. Ela é a resiliência, a capacidade de se levantar após a queda, a crença de que a escuridão não durará para sempre. É a chama que nos guia quando o caminho está obscurecido pelo sofrimento. O mito nos convida a olhar para dentro. Quais são os males que guardamos em nossa própria caixa interna? Medos, ressentimentos, inseguranças, impulsos destrutivos. E o que fazemos com eles? Permitimos que escapem e causem danos? Ou aprendemos a reconhecê-los e gerenciá-los? E, crucialmente, onde está a esperança em sua própria caixa? Você a mantém trancada, esquecida no fundo, ou a liberta para iluminar seus dias e os dias daqueles ao seu redor? A história de Pandora nos lembra que, mesmo após a maior das catástrofes, a esperança é a última a morrer. A história da Caixa de Pandora é um conto de advertência, mas também de resiliência. Ela nos ensina que a curiosidade e a busca por conhecimento vêm com um preço e que a desobediência aos limites pode ter consequências catastróficas. Os maiores perigos, o mito sugere, não vêm de monstros externos, mas dos impulsos e segredos que guardamos ou liberamos de dentro. No entanto, a mensagem final não é de desespero. A permanência da esperança no fundo do jarro é um lembrete poderoso de que, mesmo quando o mundo parece inundado de males, a capacidade de acreditar em um futuro melhor e de lutar por ele nunca nos abandona completamente. A esperança é a nossa bússola na escuridão. Que este mergulho no mito de Pandora sirva como um convite pessoal. Olhe para a sua própria caixa interna. Reconheça os males que podem estar à espreita, seus medos, suas sombras, seus impulsos. Mas, acima de tudo, encontre a esperança que reside aí. Liberte-a. Use-a para enfrentar os desafios, para curar as feridas e para construir um mundo onde, apesar dos males liberados há milênios, a luz da esperança continue a brilhar intensamente. Se este vídeo abriu sua mente para novas reflexões, deixe seu like e compartilhe-o com alguém que também precisa dessa dose de esperança. Inscreva-se no canal para mais jornadas pelos mistérios da mente humana e dos mitos antigos. E me diga nos comentários, qual mal da Caixa de Pandora você sente que mais afeta o mundo hoje? E como você mantém a esperança viva em sua vida? Sua participação é fundamental para continuarmos explorando juntos.